Fala galera, e aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos continuar aqui dentro do estudo de equações de segundo grau, só que agora nós vamos ver uma propriedade relacionada a essa equação. Não é mais igual às aulas anteriores, que é dar a equação, né, o exercício fornece a equação para você e fala, calcule a equação. Não, agora é um jeito diferente da gente aplicar essa equação de segundo grau, tá bom? Essa é a nossa aula de número 68, tá? Seguinte, essa propriedade, na verdade são duas propriedades relacionadas à equação de segundo grau. É soma das raízes e produto das raízes. Essas duas propriedades aqui, eu vou citar cada uma delas, tá? E explicar. Pessoal, a gente sabe que somar, né? Aqui, ó, somar é a operação de adição. Então, no caso aqui, eu vou adicionar as raízes da equação de segundo grau. Tá? E produto é multiplicação. Produto é o resultado da multiplicação, tá bom? Então, ó, aqui eu vou somar as raízes e aqui eu vou multiplicar as raízes, tá bom? Então, assim, da mesma forma que quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, a gente aplica uma fórmula, tá? Para resolver, que no caso é a nossa fórmula de Bhaskara, né? Resolve-se qualquer tipo de raiz, qualquer tipo de equação, aliás, né? Seja completa, seja incompleta, a nossa famosa fórmula de Bhaskara resolve qualquer tipo de equação. Para fazer a soma e o produto, que é a multiplicação das raízes, a gente também vai aplicar uma fórmulazinha, só que ela é bem mais simples, tá? Seguinte, ó, entre duas raízes, lembra que o x1 e o x2 é chamado de raízes da equação? Lembra que as raízes da equação é os valores de x que vai zerar a sua equação. Quais são esses valores? É o x1 e o x2. Então, o x1 e o x2 que a gente encontra lá pela fórmula de Bhaskara é chamado também de raízes da equação, tá bom? Ó, entre as raízes x1 e x2, ou seja, temos x1 e x2, né? De uma equação de segundo grau, existem duas propriedades importantes, as quais veremos a seguir. São essas duas: somar as duas raízes e multiplicar as duas raízes, tá? Aí aqui fala, ó, sendo delta maior ou igual a zero. Por quê, gente? Porque o delta não pode ser negativo, não, tá? Aqui só tem esse detalhe aqui, ó, falando que a gente vai considerar essa soma de raízes e essa multiplicação de raízes considerando o delta sendo positivo ou igual a zero, que tá aqui, ó, maior ou igual a zero, tá? A gente não pode colocar o delta sendo negativo, não. No caso aqui, eu citei isso aqui pra vocês só pra gente formular a nossa equaçãozinha, nossa formulazinha aqui, ó, tá bom? Seguinte, ó, somar as duas raízes. O que é somar as duas raízes? Somar as duas raízes, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o x1 e somar com o x2, né? Vou até destacar aqui, ó. O que eu vou fazer para somar as minhas duas raízes? É eu pegar o x1 e somar ele com o meu x2. Só que tem um detalhe. O meu x1 e o x2, eu não sei ainda os valores deles, os valores de cada um, né? Então, eu vou trabalhar com as fórmulas de cada um. Então, ó, somar o x1 e o x2, aí eu pegar a fórmula do x1 e somar com a fórmula do x2. Vocês lembram lá, a fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Só que é o seguinte, o x1 eu faço a fórmula de Bhaskara usando o mais. E o x2 eu faço a fórmula de Bhaskara utilizando o menos. Lembra? Então, a fórmula, ó, x1 é aqui, ó, opa, aqui. X1 é a fórmula de Bhaskara utilizando mais e o x2 é a fórmula de Bhaskara utilizando o menos, tá vendo? Então não é mais ou menos, um é mais e o outro vai ser menos, tá bom? Então eu vou somar as minhas duas raízes por meio da fórmula de Bhaskara, tá? Então x1 positivo, x2 negativo. Beleza. Seguinte, eu vou somar. Então olha só. Primeiro detalhe, tá vendo que aqui eu tenho, ó, mais raiz de delta e aqui eu tenho menos raiz de delta? Quando eu somar isso aqui, gente, vai cancelar, vai cortar. É igual você ter x menos x, vai cancelar. Um x cancela o outro, tá? Um é positivo, o outro é negativo, tá? Aqui, ó, mais delta e aqui menos, mais delta não, mais raiz de delta e aqui é menos raiz de delta. Então vão se cancelar. Tanto é que eu repeti aqui embaixo a mesma coisa, só que eu cortei, tá vendo? Ó, o delta aqui. Raiz de delta de um lado e raiz de delta do outro. Cortou. Ou seja, o que sobrou? Sobrou menos b e embaixo 2a, não é? Aqui 2 vezes a é a mesma coisa de 2a. 2a é a mesma coisa de 2 vezes a. E 2 vezes a é a mesma coisa aqui, 2a, tá bom? Porque tá acontecendo multiplicação. E de cá sobrou o quê? Menos b sobre 2a também. Então ficou assim, ó. Menos b dividido por 2a mais menos o b dividido por 2a. Seguinte, ó. Você tem aqui, ó, um menos b e um outro menos b. Tô somando essas duas coisas. Então, você deve um b, deve outro b. Na verdade, você tem menos 2b. Tá bom? E aqui embaixo, olha só. Eu tenho uma fração. Primeiro, aliás, tinha que explicar aqui primeiro. Ó, aqui eu tenho uma fração, ó.
fração, não é? Aqui também eu tenho outra fração, né? Ou seja, eu tenho uma soma de frações. Só que nessas duas minhas frações aqui, a minha base é igual. Ó. Essa base aqui é 2A e essa base aqui também é 2A. Lembra que quando você soma fração, você só pode somar quando as bases forem iguais? Aí como que eu somo? Conserva a base e resolve em cima. Então, conservei a base 2A. Tá aqui, ó. Conservei a base 2A. E agora eu vou resolver em cima. Menos B e menos B vai dar menos 2B. Bom, aqui agora, aqui embaixo eu posso, se eu quiser até tirar esse vezes aqui, ó. Pra ficar mais simples ainda, ó. 2A, tá vendo? Agora, eu tenho em cima menos 2B e embaixo eu tenho 2A. Eu posso simplificar dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Por quê? Porque tem 2 em cima e embaixo. Então eu vou simplificar. Ó. Dividir menos 2b por 2 vai dar menos b. Embaixo eu divido 2a dividido por 2 vai dar a. Portanto, a soma das duas raízes é a mesma coisa de você pegar o menos b e dividir por a. Pronto, essa é a fórmula da soma. Tanto é que a gente utiliza aqui, ó, S, tá? De soma. Então, ó, soma das duas raízes é igual a menos b sobre a. Pessoal, isso aqui eu desenvolvi a fórmula, né, da soma até chegar nisso aqui. Não precisa se preocupar, caso você não tenha entendido isso aqui, não se preocupe, nós vamos utilizar só isso aqui, ó. Eu só mostrei para vocês por que essa fórmula aqui é menos, da soma é menos b sobre a. Por quê? Porque eu peguei a soma das duas raízes, né? x1 e x2 por meio da fórmula e fui resolvendo ela, cortando, cancelando, simplificando e cheguei nisso aqui, ó. Então, como que eu faço a soma das duas raízes de uma equação de segundo grau? É você pegar o menos b e dividir por a. Você fez a soma das duas raízes, tá bom? Como assim? O que significa a soma das duas raízes? Vamos supor que você calculou... Aqui, ó, deixa eu voltar na explicação anterior aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Quanto que vale o x1 dessa equação aqui? 0 e dessa aqui, menos 1. Vou somar. Quanto que é 0 e menos 1? Vai dar menos 1. Então, a soma das duas raízes é menos 1. Aqui, ó. Quanto que vale o x1 aqui? 1. E o x2 aqui, menos 2. Vou somar. 1 e menos 2 dá quanto? Menos 1. Tá vendo? Isso que é a soma das raízes. É você pegar os dois valores de x e somá-los. Tá bom? Vou somá-lo. Aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui, essa aqui, a solução foi o quê? O x1 foi 6 e o x2 foi 1. O que é o somar os dois? É você pegar 6 mais 1, 7. Então, lá naquela forma, você encontra o valor 7. Você não vai encontrar 6 em 1, não. Tá? Aqui é solução, não é soma, tá? Isso aqui é solução, tá? Lá você vai encontrar a soma dos dois x. Aqui, no caso, seria 7, né? Lá você não vai encontrar 6 em 1, não. Lá você encontra 7. Você encontra a soma dos dois, tá? Então, isso que é somar as raízes. Então, eu vou encontrar a soma dos dois. Por meio dessa fórmula aqui, ó. Soma é igual a... Né? Eu vou escrever aqui soma, tá? Mas nós podemos utilizar somente a letra S, tá bom? Vou colocar a soma aqui para vocês não confundirem com aquele S lá, porque aquele S lá é de solução, tá bom? E não de soma. Isso, então tá aqui, soma das duas raízes, tá? É menos B sobre A. Beleza, tá aqui, ó. Né? Nós vamos trabalhar essa fórmulazinha aqui só, pessoal, só ela. Não vai esse desenvolvimento que eu fiz aqui para vocês aqui é só para mostrar por que a fórmula da soma é menos B sobre A. Porque nós pegamos a fórmula do x1 do x2, somamos ela e chegamos em menos B sobre A. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o produto, tá? O produto das raízes é eu multiplicar as duas raízes, tá bom? Considerando também o delta sendo positivo, né? Maior que 0, igual a 0 e positivo, tá aqui, ó, tá bom? Opa. Vamos lá. Agora, ao invés de somar, eu vou multiplicar o x1 vezes o x2, ó. Vou destacar aqui também, ó. Porque agora é produto das duas raízes, né? Então, agora o produto é a multiplicação. Eu vou pegar a fórmula do x1 e multiplicar pela fórmula do x2. Então, tá aqui. A fórmula do x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá? x1 usando mais, x2 usando o menos. Agora, eu vou multiplicar, ó. Multiplique em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Só que aqui em cima eu vou ter que fazer assim, ó. Vou pegar o menos b e multiplicar por as duas coisas aqui. Depois eu pego o mais delta e multiplico pelas duas coisas aqui, ó. E embaixo só tem 2a, né? Aqui, ó, 2a. Opa, aqui, 2a. Eu vou multiplicar por 2a aqui. Pronto, tá bom? Eu tenho duas frações, gente. Aqui é uma fração, ó. Tá? Aqui é uma fração e aqui é outra. Por mais que você tenha muitas coisas aqui, mas é fração. Tá bom? É fração isso aqui. Então, como que eu multiplico duas frações? Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Primeiro, ó, menos b vezes menos b. Vai ficar como? Aqui, ó, menos b vezes menos b, gente, é menos b ao quadrado, tá? Aqui, ó, aí depois, ó, menos b vezes menos delta. Eu vou fazer, ó, menos vezes menos aqui vai dar mais. B vezes raiz de delta vai dar b raiz de delta. Depois, ó, agora eu vou fazer aqui o delta, ó. Delta vezes menos b. Vai ficar o quê? Menos b raiz de delta.
Raiz de delta vezes menos b, né? Então vai ficar menos b raiz de delta. E por último, raiz de delta vezes menos raiz de delta. Vai ficar mais do aqui vezes o menos, vai ficar menos. Raiz de delta vezes raiz de delta é raiz de delta ao quadrado, tá? Agora aqui, ó, mais b raiz de delta e menos b raiz de delta. O que, que eu vou poder fazer? Eu vou cortar os dois, eles vão se anularem. Tanto é que eu repeti aqui embaixo e apenas, ó, anulei eles, tá? O que sobrou? Aqui em cima sobrou, ó, menos b ao quadrado, a gente vai virar b ao quadrado, porque negativo eleva o quadrado fica positivo, ó. E o delta, aí, aqui eu tenho uma raiz, toda vez que tem uma raiz, ó, aqui é 2, não é? 2 aqui, o índice da minha raiz é 2, toda vez que uma raiz for elevada ao expoente, esse expoente for igual ao índice da raiz, a gente corta aqui o 2 aqui, com 2 o índice, o número sai da raiz e fica simplesmente delta. Então, cheguei nisso aqui, ó. E aqui embaixo ficou, ó, 2a vezes 2a, vai ficar 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado, portanto ficou 4a ao quadrado. Então esse 4a ao quadrado eu vou colocar até lá embaixo. Então chegamos nesse ponto aqui. Agora, eu tenho aqui um delta. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a fórmula do delta e substituir aqui. Lembra o que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, lembra? Que a gente calcula o delta. Agora eu vou pegar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e substituir no lugar do delta aqui, ó. Então vamos aqui pra cima, ó. Aqui, ó. Então, o delta estava aqui, ó. Substituir por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha só, eu tenho um menos aqui de fora. Eu vou trocar o sinal de todo mundo. Eu tenho que pegar esse menos aqui e multiplicar por todos os termos lá dentro. Então, vai ficar aqui, ó. B ao quadrado é esse primeiro aqui, ó. Menos vezes b ao quadrado é menos b ao quadrado. Menos vezes, ó, menos do 4 aqui vai ficar mais. Vai ficar mais 4 vezes a vezes c. Então, ficou assim, ó. Agora, eu tenho, ó, b ao quadrado e menos b ao quadrado vão se cancelar. Tanto é que eu coloquei aqui embaixo, repeti aqui embaixo e apenas cancelei, tá? E 4 vezes a vezes c eu escrevi assim, 4ac, tá vendo? Então ficou, ó, 4a... Opa, quase que não sai, hein? Então, ó, em cima ficou 4ac aqui, embaixo dividido por 4a ao quadrado. Ó, esse 4 aqui eu posso cortar com 4 de baixo. Vai sobrar o quê? Ou melhor, eu posso cortar o 4 aqui com o 4 de baixo e também eu posso cortar o a aqui ao quadrado, gente, aqui ó, ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a, tá vendo? Então eu posso cortar um 4 com o 4 de baixo, eu posso cortar um a com o a de baixo, vai sobrar o quê? C e vai sobrar um a. Ou então eu posso fazer assim, eu já corto direto um 4a em cima e um 4a embaixo. Pronto, é o que eu fiz aqui, eu cortei um 4a em cima e cortei um 4a embaixo. Sobrou o quê? Sobrou um c em cima e um a embaixo, tá? Ao quadrado, gente, é a vezes a. Tanto é que eu abri aqui, ó. Eu fiz 4 vezes a vezes a. Aqui, eu vou até colocar aqui o vezes aqui, ó. 4 vezes a vezes a, ó. Aqui, ó. 4 vezes a é a mesma coisa que 4a ao quadrado. Então, corto, ó. Esse 4 com esse 4. Esse a com esse a. Sobrou o quê? Sobrou um c aqui em cima e um a aqui embaixo. Então, ficou o quê? C sobre a. Então, a multiplicação das duas raízes é c sobre a, gente. Aí você pega o valor do c e dividir pelo valor do a. Certinho? Então, ó, produto, gente, aqui, ó, produto, vou escrever aqui, produto, tá? Produto das duas raízes. Produto é multiplicação, tá, gente? Produto é multiplicar duas coisas. Então, eu estou multiplicando as duas raízes, tá? Então, tá aqui, isso, ó, produto das duas raízes. Eu estou multiplicando as duas raízes. Nós vamos trabalhar só com a letra S, tá? Para ficar mais simples, e aqui no produto nós vamos trabalhar só com a letra P. Beleza? Então, nós vamos trabalhar essas duas formas aqui, ó. Forma da soma das duas raízes e aqui a forma do produto, a multiplicação das duas raízes, tá bom? Se você não entendeu o desenvolvimento aqui, não se preocupe, nós vamos trabalhar só isso aqui. O que você tem que entender agora é que o produto é eu multiplicar os dois valores de x, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 0 e menos 1, não é? Qual seria o produto dessas duas raízes aqui? É eu pegar o 0 e multiplicar por menos 1. Daria quanto? Daria 0. Aqui, 1 vezes menos 2. Quanto que é 1 vezes menos 2? É menos 2, tá? Então, o produto dessas duas raízes aqui vai dar menos 2, tá? Da mesma forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. 6, ó. 6 vezes 1 dá quanto? 6. Então, o produto é 6. E a soma? A soma é 6 mais 1. Então, a soma dessas duas raízes é 7. E o produto? 6 vezes 1, 6, tá vendo? Então, a soma é você somar os dois valores de x, tá? As duas raízes. E o produto? É você multiplicar os dois valores de x, tá aí? x1 e x2. Então, vamos trabalhar assim. Ou, então, você pode fazer assim, ó. Menos b dividido por A, você já acha direto a soma. E se você fizer C sobre A, você já acha direto o produto, sem precisar de multiplicar, tá bom? Só jogar na fórmula. Olha só, como que a gente vai resolver assim? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como a gente aplica isso aqui. Como que a gente faz, a gente trabalha soma e produto de raiz. Aqui, ó, nesse exemplo, ó. Na equação, que é essa equação dada aqui, encontre a soma e o produto das raízes. Simples, ó. A forma da soma, gente, é menos B sobre A. Então vai ficar, ó. O B é menos 10, vai ficar menos o menos 10 dividido pelo A, que é 2. Então, ó, menos aqui de fora com o de dentro vai virar mais. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, se eu somar os dois valores de x, ou seja, as duas raízes, vai dar 5.
tá? Agora eu te pergunto, quais os valores de x? Não dá pra saber, porque eu posso somar, por exemplo, ó, 1 mais 4 vai dar 5. Se eu somar 0 mais 5, dá 5. Se eu somar menos 1 e 6, vai dar 5. Se eu somar menos 2 e 7, vai dar 5. Tá vendo? Tem vários números aí, combinações que eu somo e dá 5. Então, de cara, assim, não dá pra eu saber quem são esses números, tá? Quem são o x1, quem é o x1 e quem é o x2, tá? Agora eu vou fazer o produto. O produto é c sobre a. O c é 12 e o a é 2. Então vai ficar 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, olha só. E o produto é a multiplicação, ou seja, agora eu consigo descobrir os dois. Quer ver só? Vou descobrir para vocês aqui os dois, depois a gente passa para essa parte baixa aqui, ó, que realmente a gente está descobrindo. Olha só, por dedução, aqui você precisa pensar um pouco para você descobrir quem são os dois valores de x, tá? Ou seja, as duas raízes. Olha só. Gente, dois números somados dão 5, né? Quem são eles? Pode ser, por exemplo, ó, pode ser 1 e 4, pode ser 2 e 3, né? Pode ser menos 1 e 6. Mas olha só. Esses dois números que somados dão 5, se eu multiplicar os dois, dá 6. Agora, vamos pensar aqui. Dois números multiplicados que dão 6. Quem pode ser? Pode ser 1 e 6, né? 1 vezes 6 vai dar 6. Ou então pode ser 2 e 3, porque 2 vezes 3 vai dar 6. Agora, vamos somar os dois, vai ter que dar 5. Se eu somar 1 e 6, dá 5? Não, dá 7. Se eu somar 2 e 3, dá 5. Se eu somar 2 e 3 dá 5. Se eu somar 2 e 3 dá 5. Não dá 2 mais 3 dá 5. E se eu multiplicar 2 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 6, tá vendo? Então agora a gente consegue achar os dois valores de x sem precisar usar a fórmula de Bhaskara, somente por soma e produto, tá vendo? Ó, dois números somados que dão 5. E esses dois multiplicados dão 6. É o número 2 e 5. Por quê? Porque se eu somar 2 mais 3 vai dar 5. Se eu multiplicar 2 vezes 3 vai dar 6. Tá vendo? Aqui, ó. Soma vai dar 5. Então x mais 1 não. x1 mais x2 somados dão 5, né? O produto é 6. Ou seja, se eu multiplicar o x1 vezes o x2 vai dar 6. Quem são esses números? Só pode ser o 2 e o 3, porque se eu somar 2 com 3, vai dar 5, dá a soma aqui. E se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6 aqui. Pronto, gente. Tá vendo que a gente descobre o valor de x1 e x2 sem a forma de Bhaskara, por soma e produto. Tá bom? Algumas situações onde o x1 e x2 é fração, aí fica mais complicado. Quando é assim, número inteiro assim, ó, fica facinho você descobrir o x1 e x2. Tá vendo? Sem forma de Bhaskara, tá vendo então que a soma e produto às vezes é bem mais fácil de você resolver, bem mais rápido de você resolver, certo? Então tem gente que não gosta às vezes de utilizar soma e produto, mas na verdade soma e produto, gente, agiliza bastante o nosso tempo, tá? Agiliza bastante a nossa aula. Olha só, tem um outro, eu vou fazer para vocês aqui um outro exemplo, tá? De soma e produto, onde eu vou, ó, escrever a equação, quer ver, ó? Aqui, ó. Passa aqui para baixo aqui para ficar mais organizadinho. Ó, escrever uma equação quando conhecemos as raízes. Esse caso aqui, o exercício vai falar para você quem é as duas raízes da equação, ou seja, quem é x1 e x2. Eu sei que é a equação do segundo grau, tá aqui, ó. Escreva a equação do segundo grau, sabendo que as raízes é 2 e 3. Tá? Sabendo que as raízes é 2. Ou seja, quem é essa minha equação? Não sei, gente. Não sei quem é a equação. Ele já me deu de cara. Ele já me deu o valor de x1 e x2. Mas eu não sei quem é a minha equação. Aí eu vou trabalhar a questão da soma e produto. Toda vez que o exercício fornecer para você o x1 e x2, você vai encontrar a equação usando isso aqui, ó. Certo? Ó, o x ao quadrado no início é o próprio x ao quadrado, não modifica nada. Agora, lembra que tem o tipo assim, menos 2x, entendeu? Lembra que aqui tem um termo que multiplica o x? Quando você tem os dois valores de x1 e x2, você vai encontrar a equação dessa forma. Aqui, quem vai multiplicar o x aqui vai ser a soma das raízes. A soma das raízes multiplica o x, certo? Mas é negativo, tá? Você vai fazer menos a soma das duas raízes vezes o x. E aqui o número sozinho é o produto das duas raízes, tá? Olha só, tanto que é fácil, gente, ó. Ele não me deu o x1 e x2, tá aqui, ó, x1 e x2. Vamos somar o x1 e x2? Quanto que é x1 e x2, gente? Somado. 2 mais 3 vai dar 5, não é? Então, olha só, x ao quadrado menos soma x mais produto igual a zero. Vai ficar aqui, ó. A soma não é 2 mais 3? Pronto. Então, só porque tem um menos aqui, tá? Então, vai ficar, ó, menos 2 mais 3, 5. Ou seja, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais o produto. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Pronto, tá? O produto é 2 vezes 3, vai dar 6 aqui, ó, tá vendo? Então, essa é a equação, gente. Acabei de descobrir a equação. Se você pega essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, e jogar a forma de Bhaskara nela e resolver ela, você vai encontrar o x1 e x2. 2 e 3 aqui, ó. Tá? Tá vendo que a gente, se você tem as duas raízes, você utiliza essa fórmula aqui de da equação, usando soma e produto, você descobre a equação. Certo? Agora, se você tem a equação, você faz o quê? Descobre a soma e o produto. Tá aqui, ó. Aqui ele me deu a equação. E eu descobri a soma e o produto das raízes, tá?
Joguei aqui, ó, soma, nessa formulazinha, achei a soma. Joguei nessa fórmula de produto, achei o produto, tá? Depois que eu achar só meu produto, aí eu posso deduzir quem é o x1 e quem é o x2. Agora, nesse caso aqui, ele não me deu equação, mas me deu as duas raízes. Então, eu jogo nessa fórmulazinha aqui de equação, certo? Onde aqui é a soma, aqui é o produto, tá? E tem um menos aqui antes da soma. Pronto, descobri a minha equação, tá? De segundo grau, essa daqui, ó. Tá? Se eu jogar a forma de Bhaskara nessa equação, eu vou achar x1 e x2. Que valores? 2 e o 3 aqui que ele deu lá no começo, ok? Então aqui nós vamos trabalhar, gente, some o produto dessa forma, tá? Aqui eu mostrei pra vocês a fórmula, tá? Essa e essa, não se preocupe com essa dedução aqui, esse desenvolvimento que eu fiz, tá? O que importa pra vocês aqui é simplesmente essa fórmula e essa fórmula. Tá bom? Aqui eu só mostrei pra você acreditar realmente por que essa forma da soma é isso e por que a forma do produto é isso aqui, ó, tá? Mas como que a gente vai resolver? Desse jeito aqui, gente, ó, nesses dois exemplos que eu dei pra vocês aqui. Ou ele vai te dar a equação, você vai achar a soma e depois você pode achar o x1 e o x2, né, as duas raízes, ou então ele vai te dar as duas raízes e você vai encontrar a equação por meio dessa fórmula aqui, ok? Então é isso aí, pessoal, nossa aula encerra por aqui, tá bom? E até a próxima. Fui!